Olá, querido irmão, querida irmã, que bom podermos outra vez estarmos juntos em mais uma meditação, em mais uma partilha, em mais um momento em que estamos construindo juntos o nosso aprofundamento bíblico, alimentando a nossa fé, crescendo em espiritualidade e intelectualidade. Neste início de meditação, de partilha, eu já vos convido a rezarmos juntos, a nos colocarmos diante de Deus em oração, pedindo a Ele que nos conduza, que nos guie, que nos oriente nesta partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunda em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, como você tem sabido, nós estamos pouco a pouco fazendo um aprofundamento bíblico, um estudo bíblico. E hoje, como nós tínhamos combinado no nosso momento anterior, nós iremos rapidamente falar sobre os evangelhos sinóticos. Só uma introdução rápida para que a gente possa, depois, posteriormente, fazermos um aprofundamento bem detalhado sobre os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você deve recordar que nós dizíamos em momentos anteriores que toda a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, é uma parte da revelação de Deus. É a história de um relacionamento de Deus com o povo, do povo com Deus. E a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, aponta para uma pessoa. Esta pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Verbo de Deus, é o Logo de Deus, é a palavra criadora de Deus. Então, quando nós falamos em evangelhos, nós devemos entendê-lo como a boa notícia de Deus entre nós. O evangelho é a presença de Jesus entre nós. O evangelho é a anunciação da vontade de Deus por meio da pessoa de Jesus. E uma vez que nós olhamos para Jesus como Deus, como palavra de Deus, como revelação, esta palavra, esta pessoa, ela deve causar em nós uma renovação. Deve ser para nós uma ação renovadora, motivadora. E aí, queridos irmãos e irmãs, para que a gente não venha se delongar por muito tempo nessa introdução aos evangelhos sinóticos, nunca é demais que a gente venha a repetir. Hoje, nas nossas Sagradas Escrituras, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas foram escritos vários textos sobre a pessoa de Jesus que não alcançaram um assentamento nos livros canônicos. São os chamados evangelhos apócrifos. São escritos que tratam muito da cultura, do aspecto geográfico, da situação política da época de Jesus, mas que trazem também algumas ideias que não correspondem muito com o Jesus histórico. Pessoas que talvez tenham entendido Jesus de uma forma diferente e, ao escrever esses textos, colocaram embutidos aí neles algumas coisas distorcidas que a tradição da igreja e a igreja ao longo do tempo não permitiu que isto pudesse ser colocado como uma possibilidade de enganar os cristãos a respeito da pessoa de Jesus. E vejam, desses 4 evangelhos que nós temos canonicamente nas nossas Bíblias, nós temos 3 evangelhos
que se nós pegarmos individualmente cada um deles, nós vamos ver que eles têm muita coisa parecida. Muitos temas, muitos discursos, milagres, eles estão como que entrelaçados. Então, queridos irmãos e irmãs, os estudiosos chamam estes evangelhos de sinóticos, que é o evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Por que sinóticos? Porque eles podem ser vistos, lidos, rezados, meditados, tanto individualmente como no mesmo olhar. Se você juntar os três evangelhos, você vai ver que ele há uma completude, que ele convergem para a mesma temática. E aí, já a título de curiosidade, vou colocar na tela para que você possa nos acompanhar, como nós podemos entender os evangelhos sinóticos em termos de percentagem de cada livro. Então veja aí você, nós temos uma tripla tradição. O que é isso? Nós temos os mesmos relatos presentes em Marcos, Lucas e Mateus, a tripla tradição. Isso significa dizer, minha gente, que 76% do Evangelho de Marcos, ele pode ser encontrado, esses mesmos relatos, no Evangelho de Lucas e de Mateus. Vejam, do Evangelho de Marcos, 76% é encontrado nestes dois outros evangelhos. Agora vejam, da totalidade do Evangelho de Lucas, 41% dos escritos de Lucas pode ser encontrado em Marcos, como 45% dos escritos de São Mateus podem ser encontrados no Evangelho de Marcos. E aí, queridos irmãos, é bom também que a gente veja que, além da tripla tradição, existe uma dupla tradição, ou seja, muito daquilo que está escrito em Lucas é encontrado em Mateus e que a gente não encontra também esses mesmos relatos em Marcos. Então vejam, 25% do Evangelho de Mateus pode ser encontrado em Lucas, 23% do Evangelho de Lucas é encontrado em Mateus. Então, além destas tradições, desta troca de informações, destes contextos, é preciso que a gente diga, por exemplo, que apenas 3% do Evangelho de Marcos é próprio do Evangelho de Marcos. 18% deste Evangelho a gente encontra entre Marcos e Mateus, 76% deste Evangelho é encontrado presente em Lucas e Mateus. Marcos escreve somente 3% como algo novo, algo dele. Lucas já escreve um pouquinho mais. 35% do Evangelho de Lucas é próprio de Lucas. A gente só encontra no evangelista Lucas. São os detalhes, por exemplo, da infância, não é? Que foi, segundo os estudiosos, muito apurado, de acordo com a tradição, na escuta da Virgem Maria, na escuta de São Tiago, não é? E o Evangelho de Mateus, a gente encontra 20% dele somente em escritos de Mateus, que a gente não vai ver nem em Lucas e nem em Marcos. E aí, queridos irmãos e irmãs, vejam, a título de curiosidade, apenas 44 versículos dos 16 capítulos que nós encontramos em Marcos são próprios do Evangelho de Marcos. 44 versículos. Vejam como os evangelhos sinóticos, eles se convergem tanto. Agora, como eu disse a vocês, e é bom que a gente também tenha esta consciência, da mesma forma que existe muito ponto de convergência, muitos pontos de convergência nestes evangelhos, nós vemos também algumas coisas que são muito particulares dos evangelistas, porque enfocam
para uma determinada necessidade. Por exemplo, Mateus, que escreve o seu evangelho para povos cristãos que são vindos do judaísmo, que conhecem a religião judaica, a revelação na religião judaica, ele vai dar um enfoque muito falando a respeito do cumprimento das profecias. E aí, queridos irmãos, a gente vai pegar, por exemplo, o Sermão da Montanha em Mateus e o Sermão da Montanha em Lucas, e nós vamos perceber que em Mateus o Sermão da Montanha é bem mais extenso do que em Lucas. Isto deve ser para nós algo entendido como um erro bíblico? Não, de jeito nenhum. É porque para Mateus, Jesus é o novo Moisés. E daí este enfoque vai elevando o conhecimento daqueles que estão recebendo a mensagem de uma necessidade, de uma certeza que é necessário destes evangelistas. Então, queridos irmãos e irmãs, como disse, nós iremos posteriormente fazer um estudo, um aprofundamento mais detalhado destes evangelistas. Para um começo de conversa, uma introdução, acho que estamos por bem destas informações que nós temos. Então, acredito que cada um de vocês irá também fazer as vossas pesquisas, os vossos estudos, e juntos iremos alimentando a nossa fé, crescendo em conhecimento e em intelectualidade para bem servirmos ao nosso Deus e à Igreja. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais.